Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz possa reinar em vossas vidas e que o amor possa transbordar em vossos corações. Hoje, dia 27 de janeiro, estamos na quarta-feira da terceira semana do tempo comum. E a liturgia de hoje traz na primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 11 a 18, um trecho que evidencia o tema da oferenda a Deus como forma de expiação do pecado. Tema este cujo objetivo é destacar a maior de todas as oferendas, a de Cristo por nós, como o único meio de resgatar a vida vítima do pecado. Cristo, com a sua oferta, aboliu todas as outras formas de oferendas, principalmente aquelas que envolviam ritos sacrificiais. Portanto, com este gesto extremo de amor, Jesus selou a nova aliança, gravando em nossos corações e em nossas mentes o seu maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Cristo foi além, ensinando-nos a preparar o nosso coração para acolher e amar a todos. Ensinou-nos a ouvir e a acolher a palavra, para depois multiplicá-la, colocando em prática o que vimos e ouvimos. E é isto que o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, nos ensina. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo, às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso
são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus compara o nosso coração com diversos tipos de terreno. Terreno pedregoso, terreno com espinhos, terrenos férteis. E leva-nos a perguntar: com que tipo de terreno o nosso coração ele pode ser comparado? Para responder a esta pergunta é preciso olhar as nossas ações e ver como nós estamos colocando em prática a palavra de Deus. Há aquelas pessoas que, embora participem diariamente de missas, pouco grava da palavra de Deus em seu coração. Ela dura pouco. Passam-se algumas horas depois da missa e essas pessoas já esqueceram o que diziam as leituras bíblicas, já esqueceram a homilia do padre. Estes são aqueles cujo coração é um terreno em que a palavra de Deus caiu à beira do caminho. Perceba, outras pessoas vão à missa, mas não conseguem se desvencilhar dos problemas. Na hora da liturgia da palavra, vêm as preocupações e faz com que o corpo esteja ali, mas a sua mente e o seu coração estão longe, focado nos seus problemas. Desta forma, são as pessoas cujos corações são terrenos pedregosos. A palavra chega até elas, mas as preocupações impedem que a semente da palavra germine e dê frutos. E há também aquelas pessoas que vão à missa com o coração cheio de mágoas, rancores, sem consentir o perdão ao outro. Mesmo que a palavra seja como aquela que nós muito conhecemos, em que pede que, se alguém tiver algo contra o seu irmão e for fazer uma oferta a Deus, é melhor deixar a oferta diante do altar e ir primeiro se reconciliar com o seu irmão. No entanto, a pessoa ouviu a palavra, sabe que aquilo não é correto, mas seu coração ainda continua repleto de espinhos cravados que a sufocam e não deixam dar frutos de amor e de perdão. Porém, amados, existem aquelas pessoas que têm um coração generoso, que nós chamamos de terra boa, que conseguem amar e por isso sabem perdoar. Estes são terrenos férteis de boas obras. Basta escutar a palavra e ela logo se encarna e transforma a realidade numa sucessão de gestos de solidariedade e compaixão. São os corações aonde a palavra de Deus rende 30, 60 e até 100 por um. Desta forma, concluindo este santo evangelho, podemos nos perguntar: qual destes terrenos é o nosso coração? Ou ele tem um pouco de cada um destes terrenos? Desta forma, amados, cabe a cada um de nós, aos poucos, cultivar as partes mais duras e cheias de obstáculos para que um dia o nosso coração se transforme em terra boa. Que sejamos cuidadosos do nosso coração, para que a palavra de Deus possa habitar e nós possamos produzir muitos frutos. E assim
podemos então pedir que o Senhor conceda-nos a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.